Muitas pessoas têm sonho em entrar na carreira de confeitaria artística. Começam a trabalhar na área e desanimam depois de um tempo, quando não têm sucesso. Ou então algumas que nem começaram a trabalhar ainda, têm muito medo de arriscar largar os seus trabalhos atuais para entrar nessa carreira de cake designer, por ter medo de não saber como começar, de não saber o que tem que fazer. Eu sou Débora Tirabasso, sou cake designer e eu vou te ajudar dando todas as dicas e macetes que eu aprendi ao longo dos meus mais de 10 anos de carreira. Quando você inicia um negócio novo, você fica às vezes um pouco perdido, porque não sabe o que você tem que avaliar, o que você precisa saber para você realmente ter sucesso, para você ter clientes, para você conseguir vender e ter lucro, para conseguir manter o seu negócio e manter o seu padrão financeiro de vida que você quer. Eu elegi 4 pontos super importantes na confeitaria que vão te fazer avaliar o seu negócio, conseguir se organizar para realmente ter esse sucesso que você deseja. Vamos ver. O primeiro ponto muito importante é o estoque. Muitas pessoas às vezes acham que precisa manter um estoque grande para poder trabalhar, para poder sempre ter todos os produtos que você precisa, vai que surge uma encomenda e você acaba não tendo espaço para guardar esses produtos e mantendo ali um estoque que é dinheiro. Então, o que eu digo para você? Vale a pena manter um estoque grande? Depende. Se você acha, de repente, um produto que você usa com muita frequência em uma promoção, você pode até estocar uma quantidade que você sabe que não vai dar para muito tempo, né? Que você sabe que você vai acabar consumindo em um prazo curto, né? Como, por exemplo, leite condensado. Confeiteira usa muito leite condensado. Às vezes a gente acha uma promoção daquela marca boa, que a gente gosta, mas que é super difícil de encontrar um valor legal, a gente acaba comprando um pouquinho mais para manter ali um estoque que de repente dá para um mês de trabalho, que não é nada muito grande. E que você sabe que vai caber em um espacinho ali da sua casa. Mas você tem que prestar atenção, primeiro, na data de validade. Muitas vezes a gente acaba comprando meio que por impulso nessas promoções e não consegue consumir o produto antes da data de validade. E aí o que acontece? Você acaba jogando fora e perdendo dinheiro. Ou então tendo que inventar produto para fazendo promoção de algum produto para você conseguir consumir todo esse estoque para não precisar jogar fora. E acaba não valendo a pena. Outro ponto que eu acho bem importante é com relação ao estoque, ao valor do estoque, né? Então, assim, quando a gente vai fazer continhas de final de mês, a gente precisa considerar esse estoque. Porque não só o que você vendeu, mas o que você comprou também é colocado em forma de valor, para você saber quanto você tem, não só em caixa, como também em forma de produto, né? Muitas vezes a gente tem aí, eu mesma digo que já aconteceu comigo, e eu até conversei na época com um consultor super importante aí de finanças, e ele falou para mim, toma cuidado, olha só quanto você tem de produto guardado. Então, assim, eu tinha muito valor em produto guardado. O que acontecia? Eu acabava não tendo um dinheiro de fluxo de caixa para poder, de repente, comprar alguma coisa em promoção que realmente valesse a pena, para fazer uma negociação legal com outro fornecedor, ou para simplesmente ter um fluxo de caixa aí para eu trabalhar com datas especiais, para eu trabalhar para comprar ingredientes para uma encomenda grande, de repente, porque eu mantinha um estoque muito grande. Então, eu mantinha aí mais ou menos 1/3 do valor que eu vendia por mês, eu mantinha em estoque. E isso não é legal, porque é um valor parado. Então, a gente tem que criar aí um estoque ótimo, que a gente chama, né? Uma quantidade de produtos ótima para você conseguir trabalhar no seu dia a dia, sem precisar sair aí todo dia para fazer compra, mas também sem manter um estoque muito grande, para você não precisar manter um valor muito grande de produto parado que você está deixando de ganhar, que você está deixando de colocar, de repente, no seu prolabore ou no lucro da sua empresa. O segundo ponto, bem importante para você avaliar e focar aí na confeitaria para ter sucesso, é o seu preço de venda. Para conseguir chegar nesse preço de venda, você não tem que simplesmente aí chutar
ou fazer aquele básico vezes 3, vezes 4, dentro do custo de material que você tem. Muita gente faz isso, muita gente mesmo faz isso. E por isso, algumas pessoas chegam aí no fim do mês e acham que vão ter um lucro aí, nossa, eu vou ter 100%, 200% de lucro no meu negócio. E de repente, não vê esse dinheiro. Por quê? Porque para você poder chegar no preço de venda, você precisa considerar vários outros custos, além do seu custo de material. E vários outros fatores também que interferem nesse preço. Então, aí para começar, o preço de venda, ele precisa incluir o seu custo de material, sim, sendo que você não pode esquecer nunca da embalagem. Muita gente acaba esquecendo da embalagem, né? Seja o prato que vai o bolo, seja a caixa onde vai o bolo, seja algum outro adereço que você coloque para poder montar esse produto que você vai deixar com o seu cliente. Então você tem que colocar tudo: papel celofane, fita, caixa, um prato, aquele celofanezinho pequeno de doce ou aquele grande para bolo, de repente, se você usa. Então você tem que imaginar o seu produto exatamente como vai chegar na mão do seu cliente e considerar todos os itens na sua ficha técnica, que é aquela listinha de material que você faz para poder saber o custo que você teve só de material para o seu bolo. É importante nessa ficha técnica você ter então todos os itens que vão estar na elaboração do seu produto, né? Na produção mesmo, todos os itens comestíveis e os itens de embalagem, e você colocar também o rendimento certinho que vai dar a sua receita. Seja ela em quilo, em gramas, ou seja ela em unidades que você vai ter, por exemplo, de um docinho. Eu gosto sempre de quando, no caso de docinho, por exemplo, eu gosto sempre de arredondar um pouquinho para baixo, porque de repente, às vezes, um docinho não fica bonito, você tem algum problema com um docinho e não fica muito em cima na hora de você fazer. Então, se, por exemplo, você considera aí o custo a sua ficha de doce para o quanto rende uma lata de leite condensado, e vamos supor que a sua receita rende 30 doces. Eu considero sempre assim, um pouquinho menos, por exemplo, 25 doces, para ter uma folga aí, para de repente alguma vez você queima o fundinho da panela e você não consegue ter aquele aproveitamento de 100%, ou algum doce, alguma parte não foi bem cozida, ficou mais mole, ou algum docinho ficou feinho, né? De repente caiu no chão, de repente seu filho comeu, você comeu. Então eu gosto de considerar um pouquinho menos para eu não ter problema no final da minha produção. Outro custo que você tem que considerar seria o custo relativo à luz, água, custo de transporte que você usa para fazer as compras, para fazer uma entrega de cliente. Tudo isso você precisa também colocar nos seus custos. Custo de material de limpeza que você usa também. Mesmo que você trabalhe na sua casa, a gente acaba usando um pouco mais de produto de limpeza para poder fazer a produção, né? Então, detergente a gente usa assim muito mais, né? O trabalho de confeitaria tem muitos produtos que são mais gordurosos, então assim, a gente usa muito mais detergente do que você usaria de repente na sua casa, com a sua família, né? Então, tudo isso precisa ser considerado para você realmente saber quanto que você está gastando. E o terceiro custo, que é um dos mais importantes e que ninguém considera aí, muito difícil, ninguém não, mas é muito difícil a pessoa considerar mesmo, é o seu custo de mão de obra. Imagina que você vai estar numa empresa, né? O seu trabalho é uma empresa, por menor que seja, é uma empresa, e que você vai estar contratando alguém para fazer o seu trabalho. Então você vai ter alguém que vai mexer a panela, enrolar doce, assar as massas de bolo, montar bolo, decorar bolo. Então é como se você realmente tivesse que pagar o salário de uma pessoa ali. Por que não pagar o seu? Então você não tem que pegar o lucro que você teve no seu produto para se pagar. Não, você tem que considerar um ganho para você, que é o seu valor de mão de obra, que se chama prolabore. Quem sabe, aí quem já ouviu falar, quem já teve empresa, sabe que o salário do sócio se chama prolabore, né? Então, como você trabalha na sua própria empresa, você tem direito, sim, a ter um prolabore. Isso garante o salário que você vai ter mês a mês, tá? O que sobra do lucro, você pode até, de repente, fazer um investimento em alguma coisa, até
retirar, fazer uma retirada maior para você naquele mês, mas o que você deve mesmo ganhar todo mês é o seu Prolabore, certo? Outros fatores você também precisa considerar, como por exemplo, a região onde você está. Tem regiões que o custo é um pouquinho maior, né? O custo de aluguel, o custo dos produtos no geral, né? Região, cidade, tem cidades que são bem mais baratas. Depende muito do público que você vai atender, né? Do que eles estão acostumados a pagar. Não deixe, claro, de valorizar o seu produto, mas é necessário você também analisar esse padrão de atitude do seu público, né? E também analisar a sua concorrência. De repente, a sua concorrência até faz esse cálculo direitinho, tem um preço justo, e aí você vai conseguir analisar se você está perto, quanto você quer cobrar, qual é a qualidade do produto da sua concorrência. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para você poder chegar a definir o seu preço de venda de forma com que ele seja justo para o seu cliente e justo com o seu trabalho também. O terceiro ponto muito importante para você ter sucesso na confeitaria é a organização. Organização no geral, organização de venda, de compra, organização de produção, né? A organização geral, uma metodologia que você precisa criar dentro da sua empresa. Então, por exemplo, faça ficha de todos os seus clientes, coloquem ali as informações principais, como endereço, telefone, WhatsApp, se tiver algum outro telefone fixo também, porque às vezes a gente tenta chegar até um cliente por um número, não consegue, precisa de outro. E alguma outra característica importante, como se ele tem filhos, alguma característica desse cliente, data de aniversário, alguma coisa assim como profissão, porque às vezes você tem uma data comemorativa, uma data especial da profissão, né, o dia da profissão daquele cliente, e de repente você pode mandar uma mensagem parabenizando. Então é legal você manter um arquivinho com as informações principais de cada cliente. A outra ficha, que é super, ultra, mega importante, é a ficha de produto, né, que seria a ficha técnica. Nessa ficha técnica, eu coloco todas as quantidades que eu vou usar de cada ingrediente para cada produto, o rendimento direitinho e o custo de cada ingrediente, o custo final do produto direitinho, né? Eu posso manter também uma ficha de produção, que eu chamo, que daí eu coloco essas mesmas quantidades de ingredientes, mas eu coloco de repente para vários rendimentos, né? Os rendimentos que eu mais uso daquela receita. Então, por exemplo, um brigadeiro, eu posso colocar ali já na minha ficha de produção 3 coluninhas, considerando uma lata de leite condensado, 2 e 3. Pode parecer uma coisa besta, mas isso te facilita muito para você não precisar ficar fazendo conta na hora. Quando você está muito atarefado, parar para pegar a calculadora, fazer conta, às vezes toma muito tempo. Então eu já deixo lá vários rendimentos que são os que eu uso mais, né? Por exemplo, a massa de bolo, para massa de doce, para recheio de bolo. Me facilita muito, muito a minha vida. Outra lista que eu acho bem legal de ter é a lista de materiais que você tem, né? A lista de todos os ingredientes de bolo, de todas as embalagens que você usa. Porque quando você vai fazer uma lista de compra, é muito mais fácil. Quando você vai ver direitinho como que está o seu estoque, é muito mais fácil. Então, senta um dia, é uma vez só que você vai precisar sentar e fazer essa lista. Depois você vai só olhando com o tempo, né? Então, senta direitinho e coloca lá separadinho por frutas. Que tipo de fruta que eu uso? Castanhas, tipos de chocolate, tipos de derivados de leite, né? Como leite, leite condensado, creme de leite. Todas as embalagens, forminhas, tudo isso que você utiliza na sua produção, tudo mesmo. Todas as embalagens, todas as forminhas, tudo que você utiliza, tudo que tem nas suas receitas. De repente, com isso, você vai ver que você tem muito ingrediente. Aí talvez um ou outro nunca sai, você tem que comprar só quando sai, aí alguma coisa que é difícil de você achar e às vezes não vale a pena. Então, fazendo essa listinha, você vai conseguir avaliar. Acredita em mim, tá? Acredita mesmo, porque por experiência própria, quando eu fiz a minha lista a primeira vez, eu fiquei muito louca. Eu falei, nossa, tô muito louca de ter tudo isso de ingrediente, não vale a pena, né? Todos aqueles confeitos, todas aquelas coisas que eu usava, eu falei, não, eu preciso dar uma cortada.
porque tinha coisa que eu achava assim, em um lugar de São Paulo. E aí quando eu tinha encomenda, eu tinha que ir até esse lugar, não valia a pena, porque era um produto que de repente não estava saindo tanto, né? Então, tira do cardápio, faz alguma alteração, muda alguma coisinha, substitui, né? Então, assim você vai conseguir ter essa noção e também facilitar para você fazer sua lista de compras e não esquecer nada quando precisar. Outra coisa que eu acho legal de ter é, no final do mês, você fazer assim uma listinha dos produtos que você vendeu. De repente, você pode fazer uma lista de acordo com o tipo de produto, né? Então, eu, por exemplo, eu vendo bolo decorado com pasta americana, eu vendo naked cake, eu vendo alguns outros tipos de bolos decorados com buttercream ou com chantininho, docinho, biscoito decorado, cupcake. E aí eu coloco aí no fim do mês o quanto que eu vendi de cada um, né? Pode ser em valor ou em quantidade. Eu acho melhor até colocar em valor, porque daí você tem uma noção do que você está vendendo mais ou menos. Aí você consegue avaliar o que vale mais a pena, o que você pode focar mais na hora de você fazer uma propaganda. Então eu acho legal você ter essa visão geral depois aí no fim de cada mês. Outra coisinha que eu acho muito, muito, muito útil é ter um planner ou uma agenda normal, né? Uma agendinha dessas diárias, para você poder colocar o que você precisa fazer a cada dia na semana. Eu gosto ainda da agenda em papel, porque eu tô acostumada, eu gosto de rabiscar, eu gosto de escrever mesmo, e eu gosto de planejar, às vezes, lá na frente, o que eu preciso fazer com mais antecedência, então eu uso agenda, né? Mas os planners hoje em dia também são muito legais para você poder pendurar ali na salinha que você trabalha e você ter uma visão mais geral do que você precisa fazer. Então, não confie assim só na sua cabeça, porque primeiro que você vai ficar muito estressado, com muita coisa para pensar, segundo que acaba esquecendo mesmo, tá? Então, quando é uma semana, às vezes, muito corrida, que eu acabo não colocando tudo que eu tenho para fazer na minha agenda, eu acabo mesmo esquecendo. Então, eu gosto de colocar tudo que eu preciso fazer dia a dia. Quando começa a semana, na segunda-feira, eu sento para ver tudo que eu tenho para fazer, coloco na minha agendinha e coloco, inclusive, o tempo estimado para cada atividade. Com isso, eu vou ver se eu consigo pegar mais encomendas ou se eu já estou lotada ou se, de repente, eu preciso de uma ajuda para fazer a produção aí daquela semana. Com tudo isso, a organização fica muito mais fácil. Você cria a sua própria metodologia. Cada um tem a sua, mas são dicas aqui que eu dei que realmente funcionam comigo. Aí, nesses anos todos que eu percebi de trabalho, o que eu consegui colocar, que realmente são dicas muito úteis para a minha produção. Facilitam muito e deixam o meu trabalho muito mais dinâmico e organizado. O quarto e último ponto que eu acho muito, muito importante para você levar em consideração aí para ter sucesso realmente no seu negócio de confeitaria artística é a divulgação. Principalmente no caso da gente que trabalha com confeitaria artística, com bolos decorados, que é uma coisa muito mais personalizada, né? Não é aquele tipo de bolo que todo mundo faz igual. Todo mundo tem uma mão, por mais que de repente você use como base um modelo, né, uma referência que a cliente pegou da internet ou você mesmo, o legal é sempre a gente mudar alguma coisinha. Então, para você poder oferecer esse tipo de trabalho para o seu cliente, para ele poder enxergar o que você faz, você precisa fazer muita divulgação, muita mesmo. A maior divulgação está em fotos. O trabalho artístico ele começa no olho, ele começa no visual, depois ele vai para o paladar. Se o seu trabalho é uma delícia, se o seu bolo é muito gostoso, mas o visual dele não está legal, não vai vender mesmo. Assim como também não adianta nada você ter um visual bonito e depois o cliente vai comer e o seu bolo está seco, ou o seu bolo não está gostoso, não está bem recheado. Ambos são ruins, mas se você trabalha com o visual, é a primeira coisa que o cliente vai levar em consideração. Então, a princípio, ele é o mais importante, depois vem o paladar, que também tem que ser, com certeza tem que ter muita qualidade. Para você poder trabalhar esse visual legal, você tem que ter foto. Então, as fotos têm que ser bem trabalhadas. Sempre depois de finalizar cada produto, tira um tempinho, se organiza para tirar um tempinho, separa um espaço legal, que você tem uma luz legal, um fundo bonito, para você poder tirar suas fotos. Nunca se esqueça de tirar foto dos seus produtos, é muito, muito importante. Porque é com isso que você vai vender para o seu cliente.
quando ele pedir para você alguma referência de algo parecido que você já fez, ou de repente de alguma coisa que não tem nada a ver com o que ele quer, mas ele quer simplesmente ter uma base de qual é o seu tipo de trabalho, qual é a sua mão, qual é o seu toque especial no seu produto. Então, as fotos são muito importantes. Às vezes você pode ter até um produto bonito, mas de repente a sua foto está tão mal trabalhada, com pouca luz, num ambiente muito escuro, que não vende bem, tá? Então, eu imagino que você já deve ter visto muitas vezes um simples brigadeiro normal, com aquele granuladinho normal, comum, mas que a foto está tão bonita que dá vontade de comer. Então, esse brigadeiro vai vender muito mais, tá? Então, é muito importante você tirar fotos bonitas. E depois, claro, com essas fotos bonitas, você precisa sim divulgar essas fotos. E onde você divulga essas fotos? Hoje em dia, redes sociais. Tudo gratuito, tem que usar, tem que abusar. Principalmente o Instagram está super em alta, que é uma rede que trabalha mais com fotos mesmo. Aproveita um ambiente legal na sua casa, coloca aí no seu telefone um editorzinho de foto para de repente fazer um corte, para tirar alguma coisinha que não saiu legal do fundo, né? Para às vezes clarear um pouquinho o ambiente, se de repente sua foto não saiu legal. Mas usa sim fotos bonitas e poste sempre, poste todos os dias no seu Instagram, no seu Facebook, coloca uma legenda legal explicando o que é, para quem estiver vendo saber. Então, de repente, você posta um bolo de pasta americana. E aí esse bolo dentro ele foi feito de massa de baunilha, com recheio de leite ninho, com ganache de Nutella. E só de você escrever, por mais que a pessoa não esteja vendo por dentro, você fazer uma descrição legal, com certeza vai aguçar o paladar da pessoa, porque você vai trabalhar com a cabeça dela. Ela vai ficar com mais vontade, ela vai imaginar na boca dela aquele sabor gostoso de leite ninho, super cremoso, aquela massa molhada, aquela ganache de Nutella que você mistura com leite ninho. Só de eu estar falando aqui agora, eu garanto que você já imaginou a cena e já imaginou isso na sua boca, você degustando tudo aquilo. Então, trabalhe com legendas legais. Não coloca sua foto lá, eu vejo muita gente que coloca só foto e não escreve nada embaixo. Só escreve para encomendas, entre em contato pelo WhatsApp e tal. Coloca aí uma descrição do produto. Trabalhe também a história do produto, né? Então, quando você for escrever, coloca também o filho da cliente da Maria, o sonho dele era ter um bolo do Homem-Aranha, e eles vieram aqui, ou eles me pediram, e ele queria o bolo, e ele desenhou o bolo. Conta a historinha. Sempre que você tiver uma historinha, conta. Porque isso faz as pessoas se vincularem a você. Elas vão criar uma afinidade com você e com a sua história. E com certeza, elas vão se sentir muito mais especiais para pedirem um bolo com você. Além das fotos, a gente tem que trabalhar também com o paladar, como eu falei. Como você faz isso? Trabalhando com degustação. Então, separe amostras dos produtos que você vende mais, né? Por exemplo, se for o bolo decorado aí, você prepara um bolo, corta em fatia, embala as fatias bem bonitinho. Como eu falei, a primeira coisa é o visual. Mesmo que você esteja fazendo uma degustação, a pessoa que vai estar degustando, ela vai olhar o trabalho que você teve, ela vai olhar a sua higiene, ela vai olhar não só do trabalho que você está fazendo, mas também se você estiver entregando nas mãos, você está aí bem arrumadinha, de repente com uma touquinha, com uma carinha ali de confeiteira, e bem limpinha, coloridinha, bonitinha. Ela vai olhar e vai ter mais vontade de comprar com você. Se você embala seus bolos em fatia, coloca ali um celofane, uma fitinha, mesmo que seja para distribuir para os possíveis clientes. Eles vão com certeza valorizar muito mais e eles vão pensar, nossa, se a degustação que é gratuita já é assim, imagina o bolo pago. Então com certeza vai encher os olhos. Quando enche os olhos, a pessoa acaba sendo um pouquinho menos crítica. Você tem que caprichar sim no sabor, mas a pessoa não vai vir com aquelas 7 pedras na mão. Ela já vai estar mais ou menos convencida de que o produto é gostoso. Se você imagina, por exemplo, um bolo que você dá de qualquer jeito num guardanapo todo aberto no meio da rua, a pessoa vai ficar, às vezes, meio com nojo, ou não sabe de onde saiu aquele bolo, ou não te conhece, não sabe se sua cozinha é arrumada.
ela já vai comer com uma cara meio assim. Não sei se vocês já repararam, eu já vi muito isso, não só com bolo, mas com várias outras coisas, né? A gente julga, assim, pela aparência as coisas. Infelizmente, a gente julga pela aparência. Então, vamos trabalhar o visual, porque daí a pessoa já vai estar ali com o gatilho dela ativado de que o seu produto é bom. Uma outra ideia legal é quando você tem, por exemplo, alguma data especial, como Páscoa, Natal, você montar um dia para degustação dos seus produtos. Então, de repente, mesmo que você não tenha um espaço para receber as pessoas, você pode, às vezes, conversar com alguém que está ali perto da sua região, né? Uma loja, um salão de cabeleireiro, algum negócio que tem ali, conversa com a pessoa e fala, eu posso montar uma degustação aqui de Páscoa no dia tal? Aí você prepara vários produtos, né? Não faz muito em cima da hora, porque senão não dá tempo nem das pessoas encomendarem de você. Mas prepara ali um pouquinho antes, por exemplo, na Páscoa, umas 2, 3 semanas antes da Páscoa. Prepara os produtos, um pouco de cada produto, monta ali numa mesinha bonitinha, né? Você vai distribuindo para os clientes daquele local. Faz uma divulgação para os seus clientes, para os seus seguidores também das redes sociais. Fala, olha, vou estar distribuindo em tal lugar, se você quiser conhecer meus produtos. Tenho certeza que muita gente vai, porque as pessoas gostam do que é gratuito, né? E aí nessa de experimentar, a pessoa gosta e aí com certeza ela vai comprar de você. Seguindo esses 4 pontos, eu tenho certeza que você vai ter muita mais organização e sucesso no seu negócio. Você vai conseguir se avaliar sempre para saber o que você precisa melhorar, onde você precisa melhorar e ter cada vez mais vendas, mais lucros no seu negócio e mais ganhos para você, que é o mais importante. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui que você curtiu e compartilha para os seus amigos também que trabalham com confeitaria e querem saber um pouco mais, querem aprender um pouquinho mais também. Coloca seu comentário, me fala o que você achou, o que você gostou, me dá sua opinião, que é muito importante para eu continuar montando conteúdo que seja útil para você e para o seu crescimento, para você poder cada vez ter mais sucesso no seu trabalho.